Shalom para você que acaba de chegar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós estamos numa série de estudos sobre o tema O Segredo da Felicidade. Estamos usando o texto base de Mateus capítulo 5, que é o famoso Sermão da Montanha. Ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa declaração não tem nenhum sentido para aquele que não conhece Deus, para aquele que não tem intimidade com Deus. Jesus Cristo está dizendo que o choro é o caminho pelo qual nós podemos trilhar para encontrarmos a felicidade. E claro que isso não tem lógica nenhuma para aquele que não tem esse pensamento bíblico. Por quê? Esse choro muitas vezes está associado a derrotas, a tristezas, às lamentações, às perdas, a você ser uma pessoa não realizada. Esse choro que Jesus está se referindo aqui é o choro de alguém que está olhando para o seu coração e começa a perceber que nesse coração só existe maldade, que esse coração é fonte onde brota toda a impiedade, toda a amargura, toda a injustiça, toda a mentira, todo o furto, todo o assassinato, toda a ira, a falta de perdão está aí nesse coração, onde existe toda a maledicência, onde existem todas as palavras profanas, todo o olhar impiedoso, todo o olhar indecente, está dentro do coração. Jesus Cristo está dizendo: felizes são aqueles que choram pelos seus próprios pecados, pela sua condição miserável enquanto pecador. Esse é o choro que verdadeiramente vai trazer ao nosso coração a necessidade de Deus, a necessidade da justiça divina, a necessidade de se pautar numa palavra verdadeira, numa palavra que não muda, numa palavra inquestionavelmente divina. Enquanto eu não olhar para mim como sendo esse pecador terrivelmente caído, corrompido, arruinado pelo pecado, enquanto eu não estiver batendo no meu peito como aquele homem da parábola que vai ao templo orar, mas ele não ousa levantar os olhos para os céus porque ele entende-se como pecador, arruinado, miserável, debaixo de condenação. Quando esse pecador se encontra nesse estágio de desespero, batendo no seu peito dizendo: ser propício a mim, pecador, é então que esse pecador começa a contemplar a graça de Deus, o perdão de Deus, o agir de Deus na sua vida, esse olhar regenerador que somente Deus tem, esse olhar poderoso que pode libertar, quebrando as cadeias que nos prendem ao pecado, da idolatria, da imoralidade, da incredulidade. Ora, o pecador, quando olha para si mesmo e começa a avaliar os seus pensamentos, entende: nos meus pensamentos, volta e meia, existem coisas que não são com certeza agradáveis a Deus, porque eu penso das pessoas o que não devo pensar, eu penso de Deus aquilo que não devo pensar, penso de mim mesmo aquilo que eu não devo pensar, me considerando às vezes uma pessoa boa, quando no meu interior eu sei que existe todo tipo de maldade, porque os meus pensamentos não me deixam ficar equivocados acerca disso. Todas as minhas obras, por causa dos meus pecados, são exatamente assim, são obras imundas, obras sujas, obras maculadas, por toda a maldade que há em mim. Eu não consigo produzir para Deus algum ato de justiça, porque eu sou pecador desde o meu nascimento. O salmista diz isso: em pecado eu fui gerado, e quando minha mãe me trouxe à luz, eu nasci como um pecador. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram, e todos precisam do perdão de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, precisamos logo imaginar que esse choro é um choro em que eu estou fazendo uma autoavaliação muito franca, muito honesta, muito sincera de mim mesmo. É que eu começo a sentir na minha alma o choro verdadeiro pela busca desenfreada, desesperada pelo perdão de Deus.
Você está entendendo agora o que Jesus está dizendo? Felizes são os que choram. E esse chorar é chorar por si mesmo, pelos seus próprios pecados, não estar contente com o que é e buscar de Deus o perdão, a restauração, a reconciliação com Ele. Esse é o pensamento. Mas há um segundo pensamento em que nos leva a crer que o choro que traz a felicidade é o choro não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados da humanidade. Quando você e eu olhamos em redor, obrigatoriamente nós temos que admitir, o pecado está em todas as pessoas em minha volta. Como Isaías, certa vez, que foi ao templo, ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e viu o Senhor na sua glória e na sua majestade, e quando ele contempla a santidade de Deus, ele obrigatoriamente olha para si e diz: eu estou arruinado, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que Isaías contempla também toda aquela geração em sua volta, todos os seus irmãos em Israel, e ele vai dizer: e eles também estão arruinados pelo pecado. Não somente eu tenho lábios impuros, mas esse povo com quem eu habito tem também impuros lábios. E eu vi o Senhor dos Exércitos. Eu vi o Senhor na sua glória. Eu vi o Senhor na sua santidade. Ai de mim, estou perdido, diz Isaías. Até que o anjo toma com Atenaz uma brasa e purifica os seus lábios e diz assim: os teus pecados foram purificados. Veja que este é o clamor, esse é o choro que traz verdadeiramente a nossa purificação, que traz o consolo, que traz a nossa tranquilidade, a paz do Espírito. O choro pelos nossos pecados e os pecados daqueles que estão em volta. A Bíblia diz que Ló, e ele é chamado justo Ló, que estava habitando em Sodoma e Gomorra, ele atormentava a sua alma pelo que via e pelo que ouvia todos os dias. Ele ouvia todos os impropérios, todas a maldade, toda a imoralidade, toda a perversidade, toda a mentira. Ele via a violência, ele via a imoralidade crescente, ele via a idolatria, ele via um povo se banqueteando todos os dias, nas suas orgias, nos seus pecados os mais variados, e este homem chamado Ló, o justo, atormentava a sua alma. Você tem chorado assim, a olhar toda a maldade crescente, toda a violência, toda a imoralidade, toda a idolatria e toda a maneira fútil em que as pessoas estão vivendo? Quando contemplamos esse materialismo louco, quando percebemos que as pessoas estão invertendo todos os valores, as coisas são mais importantes do que as pessoas, o ter é mais importante do que o ser. Esse é o choro, querido, que realmente vai trazer a satisfação da alma. Aí nós começamos a contemplar o sentido da promessa de Jesus Cristo, diz: porque serão consolados. Um pecador só pode ser consolado a partir do choro pelos seus próprios pecados e pelo inconformismo com essa sociedade corrompida, e chorar por essa sociedade corrompida. Porque nós inevitavelmente iremos para Deus. Inevitavelmente começamos a contemplar na palavra de Deus a consolação, começamos a perceber que nessa palavra há libertação, começamos a perceber que nessa palavra há o poder de Deus que se manifesta para nos perdoar, para nos purificar, para nos lavar, para nos trazer a consolação da promessa de Deus, de um Deus presente, um Deus que diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. E serão consolados. Essa palavra de fato traz consolo, essa palavra traz a consolação plena. Um Deus que diz: não se preocupe com o que vão comer, não se preocupe com o que vão vestir, porque aqueles que não conhecem a Deus se preocupam com essas coisas todas. Mas quanto a vocês, eu digo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Um Deus presente que protege, um Deus presente que supre nossas necessidades. Isso é consolo para a minha alma. No aspecto futuro, a consolação virá de uma maneira plena, virá de uma maneira extraordinária, porque a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que nós estaremos habitando
com Deus, e Deus será pessoalmente o nosso pastor, será o nosso guia, será o nosso mestre. Nós estaremos a eternidade vindoura pessoalmente com Deus. Ali Deus vai falar conosco visivelmente, olho no olho, face a face. É o que está escrito lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, que por enquanto ainda não foi revelado totalmente o que nós haveremos de ser. Mas quando Jesus Cristo se manifestar, seremos transformados, teremos um novo corpo, teremos uma nova mente, e aí estaremos para todo sempre com o Senhor. Olha a consolação plena que virá, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá mais dor, porque todas essas coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a consolação para aqueles que choram pelos seus pecados, para aqueles que choram pelos pecados dessa humanidade corrompida, para aqueles que não se contentam com o estilo de vida que está alheio à vontade de Deus, aquilo que foi revelado pelas Sagradas Escrituras. Queridos, agradeço muito pela sua atenção, que Deus continue abençoando muito a sua vida, abençoe todos os seus dias, ilumine o seu caminho e te dê essa paz que excede todo entendimento. Shalom, nos vemos na próxima oportunidade.